Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para dar continuidade na missão teológica que nós desenvolvemos através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Nós fornecemos curso de Juiz de Paz, Capelania, Missiologia, Teologia, entre outros cursos. Fornecemos todos esses cursos através da modalidade IAD. IAD quer dizer Estudo à Distância. Nós temos alunos em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, especificamente em Moçambique, onde nós temos várias bases missionárias. Não perca essa mega oportunidade de fazer o seu curso. Solicite já o seu material eletrônico. Eu tenho certeza que a sua vida será hiper edificada, tendo em vista que todos os nossos professores são altamente qualificados. Então, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir, para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Vamos a mais uma Graça e paz, queridos alunos do Instituto Bíblico Vida. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Essa é a nossa terceira aula para a glória do nome do Senhor. E eu gostaria de orar com vocês nesse início de aula, entregando a Deus toda a minha dependência a Ele, entregando a Ele a vida de cada aluno que estará ouvindo esta aula. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Você ore comigo nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero, Senhor, em Tua presença, Senhor, na total dependência do Teu Espírito Santo, te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, blindar a nossa mente nesse momento, jogar por terra, Senhor, toda barreira, todo impedimento, ó Deus, que vem, Senhor da glória, para atrapalhar, ó Deus, o nosso crescimento espiritual, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Quero apresentar a vida, Senhor, de cada aluno, Senhor da glória, ó Deus, que está, Senhor, a cada pessoa que está, Senhor, ouvindo, Senhor, esta aula, ó Pai, recebendo a Tua palavra para a glória do Teu nome, ó Deus Santo, queremos, ó Deus, Te louvar, queremos Te agradecer por esta oportunidade e Te pedir, Senhor, que o Senhor fique conosco, ó Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em Tuas mãos eu me coloco, ó Deus, como um instrumento, ó Deus, de edificação, ó Deus, neste momento. Ó Pai, te pedindo, Senhor, que Tu venha abençoar a vida de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é com muito temor e tremor que pela terceira vez nos reunimos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, darmos sequência ao nosso estudo sobre escatologia, para você que está ouvindo pela primeira vez esse áudio, nós já temos duas aulas falando sobre esse assunto tão importante para a igreja, né, que é escatologia. Hoje, precisamente hoje, nós estaremos falando sobre a volta de Cristo, né, entendendo um pouquinho como que se dará esse evento escatológico. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me recorrer ao texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, para a nossa meditação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, o que vivemos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18 finaliza o capítulo 4 dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Percebam, meus irmãos, que falar sobre a vinda do Senhor, a volta do Senhor, é uma palavra de esperança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre esse tema, e é sobre esta palavra que nós vamos discorrer hoje, para a glória do nome de Deus. Bem, a vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Isto mesmo, a vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Na primeira fase, Jesus virá para a igreja. Na primeira fase, Jesus virá para a igreja. Será uma surpresa, pois Jesus virá secretamente. Isto mesmo, Jesus virá secretamente, somente para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que confessaram Jesus como Salvador, como um acontecimento profético histórico. O arrebatamento tem como centro de atenção a igreja triunfante, que, velando, aguarda o Salvador. Essa é a maior esperança da igreja, a volta do Senhor, o arrebatamento. Glória a Deus. Esta é a primeira fase de sua vinda. E a segunda? Na segunda fase, Jesus virá para livrar Israel. Primeiro ponto, na segunda fase, Jesus virá para livrar Israel. Isso está em Zacarias, capítulo 1, versículo 17, Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 29. Virá também publicamente. Lembra que na primeira fase ele vem secretamente, somente para a igreja? Isso. Agora, na segunda fase, ele virá publicamente, aonde a Bíblia diz: todo olho o verá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Tomará vingança contra os rebeldes. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21.
também estabelecerá o trono de Davi. Estabelecerá o trono de Davi. A referência bíblica é Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Ele também estabelecerá um governo teocrático. O que seria o governo teocrático? Teocrático é a forma de governo em que a autoridade emanada de Deus é exercida por seus representantes na terra. Isso é um governo teocrático. Então, na segunda vinda, ele vem para estabelecer o trono de Davi e também para estabelecer um governo teocrático. Salmos, número 2, verso 1 a 9. E Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Bem, agora que você já sabe que a vinda do Senhor, ela é dividida em duas fases. Na primeira, ele vem para a igreja. Na segunda, ele vem para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem para Israel na segunda fase, ok? Para livrar Israel, para estabelecer o governo dele na terra. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, vivendo ainda a atmosfera da ascensão de Cristo. Pensavam os cristãos primitivos que a parousia, o que seria parousia? Louvado seja o nome do Senhor. Vou já definir parousia para os irmãos. Bem, em grego, presença, vinda ou chegada, termo usado para descrever a volta gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja e aqui implantar o reino de Deus. Glória a Jesus. Então, definimos aí parousia. Retomando aqui um pouquinho a leitura para que possamos compreender, tá? Vivendo ainda a atmosfera da ascensão do Cristo, pensavam os crentes primitivos que a parousia dar-se-ia naquela geração. E eles não estavam de todos errados. Se o fim haveria de vir somente depois da proclamação universal da mensagem do reino, então chegará o momento, pois o evangelho não necessitara mais que três décadas para alcançar os povos mais distantes do Império Romano. A segunda vinda de Jesus é um fato real. A segunda vinda de Jesus é um fato real. Mencionada 1845 vezes, só em Atos ela é mencionada 1527 vezes. Isso mesmo, só no livro de Atos. Esse assunto sobre a vinda do Senhor, a vinda de Jesus, é mencionada 1527 vezes. E no Novo Testamento, 318 vezes. Tá? A promessa da sua vinda, a bendita esperança, em Tito, capítulo 2, versículo 13, Jesus afirmou que voltaria. João, capítulo 14, versículo 3, louvado seja o nome do Senhor. Anjos afirmaram que Jesus voltará. Os escritores sacros afirmaram. Olha quantas confirmações de que a segunda vinda de Jesus é um fato real. Não tem o porquê duvidarmos.
as aflições desse tempo presente, as lutas que passamos, não podemos ter a vinda do Senhor por tardia, porque a Bíblia diz que cedo ele vem. Ô glória! O termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado, rapidamente, com força. Ô glória! O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17, ao qual nós lemos no início. Esse evento descrito aqui, e em 1 aos Coríntios capítulo 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Isso mesmo, o arrebatamento. Quem sobe no arrebatamento, Tiago? Somente os salvos em Cristo. E quem não for salvo em Cristo vai no arrebatamento? Não. Estes ficarão na terra, vivendo o início da grande tribulação. No arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo, ok? Então, no arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, o que vai acontecer? A ressurreição dos que morreram em Cristo. Não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás. Esta é a segunda ressurreição, ok? Os que no momento, no período do arrebatamento, ocorrerá a primeira ressurreição, que somente aqueles que morreram em Cristo. Em Apocalipse, capítulo 20, fala sobre a ressurreição, mas é a segunda ressurreição, quando o Senhor vem, para quê? Para julgar os ímpios e prender Satanás, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ao mesmo tempo em que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. É no mesmo momento, no mesmo tempo em que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. Seus corpos se revestirão da imortalidade. Seremos seres eternos para a glória do nome do Senhor. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 53. Isso acontecerá num instante, no abrir e fechar de olhos. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Cerca de 0,7 de um segundo. Será que a gente consegue ter noção do quão rápido será? A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Cerca de 0,7 de um segundo. Os crentes ressurretos e os vivos transformados serão arrebatados juntamente para encontrar-se com Cristo aonde? Nos ares. Então, Tiago, o Senhor ele vem para buscar a sua igreja, ele não pisa na terra, ele não vem na terra, não. Ele aguarda a igreja nos ares, ele desce, aguarda a igreja nos ares e nós nos encontraremos com ele nos ares. Ou seja, na atmosfera entre a terra e o céu. Estarão unidos com Cristo
levados à casa do Pai no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Estarão livres de todas as aflições, como está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e 4. Ô glória! De toda perseguição e opressão, de todo o domínio do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento os livra da ira futura. O arrebatamento é livramento da ira futura. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler aqui para que possamos contextualizar o que nós estamos falando. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10, diz assim: E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ô glória! Então, o arrebatamento é também livramento da ira vindoura, ou seja, qual é o momento da ira vindoura? A grande tribulação. A grande tribulação, ok? Então, ira vindoura ou ira futura é a ira que o Senhor vai desencadear no período da grande tribulação, ou seja, o período da grande tribulação será um período de manifestação da ira de Deus. A Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso que é o Senhor quem nos justifica. Por isso que é Ele quem nos advoga a nossa causa e peleja a nossa guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A esperança que Cristo logo voltará para nos arrebatar e estarmos sempre com o Senhor é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos. Ô glória! É fonte principal de consolo para os crentes que sofrem. Se você está sofrendo, o teu consolo, a palavra de consolo que o Senhor tem para você, assim como nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa palavra é consoladora. Qual, Tiago? Jesus voltará. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus voltará. Ele nos prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Paulo emprega o pronome nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz: nós, os vivos. Olha a esperança que Paulo tinha. Ele diz assim, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A esperança do apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, ele já se incluía como aqueles que iriam provar o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra é para acender outra vez a sua esperança, a sua fé, para que você não esmoreça nesse momento de dificuldade que nós estamos atravessando. O Senhor, Ele é fiel e precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é poderosa para
desfazer toda obra do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia insiste que anelemos e esperemos confiadamente a volta do nosso Senhor. Para que eu estudo a palavra de Deus? Para que eu faço teologia? É para que eu tenha mais convicção, aleluia, e esperança no Senhor, para que eu possa aguardar a vinda dele com confiança e esperança, aleluia, para que a minha fé não venha a ser abalada. Por isso que eu estudo, eu leio, eu medito na palavra do Senhor. Por isso que você está aqui ouvindo, estudando, aprendendo, para que você cresça, não somente na graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Porque no momento em que as lutas vierem, o vento soprar, aleluia, as dificuldades vierem, vai ser o conhecimento da palavra, aleluia, o conhecimento do Deus em que você serve. Através da palavra, você vai entender que você precisa se manter fiel, pois Ele é fiel para conosco. Os infiéis não terão parte no arrebatamento. Tiago, aonde está isso na Bíblia? Está em Mateus, capítulo de número 25, versículo do 1 a 13. Mateus 25, do 1 a 13. E Lucas, capítulo 12, versículo 45. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja, o quê? Qual igreja? Apóstata. Isso, a igreja que abandonou a fé cristã, aleluia, sujeito à ira de Deus. Após o arrebatamento, virá o dia do Senhor. Após o arrebatamento, virá o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse, Tiago? Um tempo, guarde isso. O dia do Senhor é um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios. O dia do Senhor é um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios. Aonde isso está registrado, Tiago? Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo do 2 ao 10. Versículo do 2 ao 10. Eu vou ler aqui para edificar a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo 2 ao versículo 10, que nos diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam,
é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da justiça e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Olha aí, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, e aqui a gente finaliza, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, quer você esteja vivo, quer você esteja morto, vivamos em união com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, irmãos! Que palavra poderosa! Que palavra de esperança! Louvado seja o nome do Senhor. Então, seguir-se-á a segunda fase da vinda de Cristo, quando Ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Mateus, capítulo 24, versículo 42 e 44. Aqui estamos dentro da segunda fase da vinda de Cristo. Mateus, capítulo 24, versículo 42 e 44. Ali vai falar sobre o início do derramar da ira do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período, é claro, nós estaremos com o Senhor também gozando de todos os direitos que a sua noiva tem por ter sido fiel a Ele até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Assim virá Jesus. A vinda de Jesus está relacionada com os três grupos. Diga comigo, três grupos. Três grupos de povos em que Deus mesmo divide a raça humana. Ou seja, a raça humana está dividida em três grupos. Quais são eles? Primeiro, igreja. Segundo, Israel. Terceiro, os gentios. Novamente, primeiro, igreja. Segundo, Israel. Terceiro, os gentios. Ok? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, nós temos essa base bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro grupo, a igreja. Jesus virá como seu noivo. Jesus virá como seu noivo, a fim de levá-la para si, para a glória celestial. Ok? Então, a vinda do Senhor para a igreja, ele vem como noivo para a sua noiva, que é a igreja. O segundo grupo é Israel. Jesus virá para Israel como seu Messias e libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. Então, a grande tribulação será um período de provação e libertação. Para quem? Para o povo de Israel, ok? Então, a grande tribulação é um período de provação, ok? Para o povo de Israel, não é para a noiva do Cordeiro
do Messias, a noiva de Cristo, tá? Não passará pela grande tribulação. A grande tribulação é para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Israel aguarda até os dias de hoje quem? O Messias e o libertador. E a noiva, que é a igreja, aguarda hoje quem? O noivo. Eu não aguardo o Messias, porque o Messias eu já tenho em minha vida. Eu não aguardo o libertador, porque ele já me libertou, oh glória. Mas eu aguardo o noivo, eu aguardo o noivo nos ares. Isso é a esperança da igreja. A igreja aguarda o Senhor nos ares, o seu noivo. Israel aguarda o Messias, o libertador. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro grupo, que é os gentios, são as nações. Em geral, quando você vê a palavra gentil, você precisa entender que está envolvendo todas as nações, ok? São as nações em geral. Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz para julgá-las e após reinar sobre elas. Reinar sobre elas com vara de ferro. Olha como será o governo de Cristo na terra. Oh, aleluia! Vara de ferro. Isto é, com justiça e paz. Ok? Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 36, Salmos 96, verso 13, Apocalipse 19, versículo 11 a 15 e capítulo 20, versículo 1 a 4. Vamos falar agora, falamos sobre a vinda do Senhor, nas duas fases, né? Sobre o arrebatamento, quando se dará, louvado seja o nome do Senhor, em que momento se dará, né? A Bíblia diz que nós não sabemos a hora e nem o momento, mas eu aguardo o arrebatamento para hoje. E você? Ô glória! Será que você está pronto? Será que se Jesus voltar agora, a trombeta soar, oh aleluia, será que você está pronto para se encontrar com o noivo? Ou você como noiva ainda está se preparando? Ei, acorde, noiva do Cordeiro, porque o noivo já está pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus. Os sinais, anote aí, os sinais da vinda de Jesus. A humanidade atual, em todas as camadas sociais, em todos os países, torna-se cada vez mais indiferente a Deus. Isso mesmo. A cada dia que passa, a sociedade acaba ficando em um estado indiferente a Deus e a sua palavra e tudo o mais que lhe diz respeito. Isto precede a vinda de Jesus, conforme ele fez ciente em Lucas, capítulo 18, versículo 8, a parte B. Lucas, capítulo 18, eu vou ler aqui para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 18, versículo 8. A parte B. Diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a pergunta que a palavra do Senhor está nos fazendo. Contudo,
quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A cada dia que passa, meus irmãos, a fé de muitos tem sido abalada, a esperança tem esvanecido e o nome do Senhor tem sido blasfemado por causa da falta da esperança. A esperança de muitos já está morta, já não acreditam mais na vinda do Senhor, já não acreditam mais que o Senhor voltará. Oh, glória! Mas essa palavra é um despertamento, é consolo, é remédio, é alimento para a nossa alma. Porventura, quando o Senhor vier, Ele achará fé no teu coração? Essa é a pergunta que fica para nós nesse versículo. A vinda de Jesus será precedida de sinais já preditos na Bíblia. Como? Quais sinais que apontam, Tiago, para a vinda do Senhor? Vamos lá. Vou pontuar aqui, não vou falar as referências bíblicas por conta do tempo em que nós temos. Mas, em outra oportunidade, vocês podem solicitar, né, junto ao Instituto Bíblico Vida, tá? Vocês podem solicitar as referências bíblicas dessa aula. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, vamos pontuar aqui os sinais, né, que já estão preditos na palavra do Senhor como sinal da vinda dele. Diz aqui, ó, o primeiro, falsos cristos. Falsos cristos, ok? Segundo, guerras, rumores de guerras. Terceiro, nação contra nação. Isso está em Mateus 24, ok? Lá os princípios das dores. Fome, exemplo, Índia, Etiópia, Angola e outros, tá bom? Pestes, atualmente podemos destacar o câncer, enfermidades psicossomáticas, pragas bubônicas, AIDS, dengue e outras mais. No nosso tempo, a pandemia do Covid-19, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, isso são pestes, enfermidades, ok? As enfermidades entram dentro dessa classificação de sinais da vinda do Senhor como pestes, tá? Terremotos, tá? Um bom exemplo é o grande e terrível maremoto que provocou a morte de quase 300 mil pessoas em vários países do Sudeste Asiático em dezembro de 2004, ok? Outro sinal, ódio, traição e morte. Ódio, traição e morte. É o que tem acontecido com mais frequência nos nossos dias. O amor tem se esfriado, o ódio tem sido alimentado, as pessoas têm traído, as pessoas têm matado por dinheiro e tantas outras coisas mais. Próximo sinal, o aumento da ciência. O aumento da ciência. Tiago, o aumento da ciência também é um sinal da vinda de Cristo? Também é um sinal. Isso está em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel já havia profetizado que por aumentar a ciência, o aumento da ciência traria muitas consequências. Louvado seja o nome do Senhor, de forma drástica. Oh, aleluia! Automóveis, também avião, né? O homem que inventou o avião, ele não inventou o avião para que fosse usado da forma que é usado hoje. Hoje nós temos
aeronave de caça, né, preparadas para a guerra, né? E naquela ocasião, Deus já vinha mostrando coisas que no futuro iria acontecer. E nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. O homem na lua, tantas outras coisas que vêm acontecendo em nossos dias, e precisamos entender que tudo isso é apontamento, é sombra, ok? É um sinal, tá? Da vinda do Senhor. Não é uma coisa concreta que possamos dizer, ó, Jesus vai voltar tal mês, tal dia, tal ano. Não tem como. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia, nem a hora e nem o momento, mas é no abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, quais são os mais sinais, Tiago? Tem a propagação do ocultismo e o satanismo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Indiferentismo, tempos trabalhosos. Indiferentismo. Hoje, dificilmente a gente consegue ver irmãos em Cristo chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, estendendo a mão para aquele que cai. O que nós estamos vivendo então, Tiago? O indiferentismo, tempos trabalhosos, tempos da falta de empatia. Não temos mais o sentimento pelo próximo. Louvado seja o nome do Senhor. O derramamento do Espírito Santo também é um dos sinais da vinda do Senhor, porque ele diz que nos últimos dias, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 18, foi um cumprimento parcial da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa ainda está de pé. Oh, aleluia! O derramamento do Espírito Santo é para nós, é para os nossos dias, porque sem poder o crente não irá suportar as aflições desse tempo presente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu aproveito esta aula para fazer um apelo a todos vocês. Busque relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele nos dá força, Ele nos auxilia em tempos de grandes combates. É Ele que nos faz entender a profecia, é Ele que nos faz viver a palavra do Senhor, é Ele quem nos convence, é Ele que nos guia pelo caminho da verdade. Então, continuar como crente sem a presença do Espírito Santo é impossível, porque o Espírito Santo é o selo, é a confirmação de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A igreja morna, aleluia, representada ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, é exatamente a igreja que nós estamos experimentando nos nossos dias. Uma igreja indiferente, uma igreja morna, uma igreja que não se importa mais com as lutas, as dificuldades em sua volta, não tem mais amor para com o próximo. A Bíblia é bem clara: antes fosse fria ou quente, pois sendo morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Isso é o Senhor falando
Quantas igrejas o Senhor já rejeitou. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de mim e de você. O Senhor habita em mim e em você. Então essa palavra é um despertamento não para a instituição igreja local, mas para o templo que somos nós, a morada do Espírito Santo. Porque se você for frio, o Senhor te descarta. Se você for morno, piorou ainda, porque você é fácil, é uma presa fácil do diabo. Oh, aleluia! Por isso que você precisa hoje, decidir hoje a quem você deve servir. Assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidem vocês a quem querem servir, porém eu e minha casa já estamos decididos. Nós serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos sinais da vinda do Senhor também, e esse para mim é o principal, a restauração de Israel como nação. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 66, verso 8. Leia com calma, abra sua Bíblia nesta referência e você vai ver grandes promessas de restauração para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que a nação de Israel seja uma nação, aleluia, de cerviz dura, de coração duro, é a nação eleita, é a nação escolhida, é a nação que o Senhor ama, é a nação que o Senhor escolheu, aleluia, para representar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço um paralelo aqui com essa referência de restauração de Israel. Por mais que você seja uma pessoa de coração duro, o Senhor te ama, o Senhor te escolheu, o Senhor, Ele quer representar o nome dEle através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. Um dos últimos, sinais da vinda do Senhor, e esse causa um pouco de espanto em nós, porque já vemos acontecer, que é a apostasia. Tiago, o que é apostasia? O que é se apostatar da fé? Apostasia é o abandono deliberado da fé. É você simplesmente cuspir no rosto de Cristo, esbofetear Ele, crucificar Ele outra vez e virar as costas para Ele. Oh, aleluia! Isso é apostasia. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho, o nosso tempo está se findando. Vamos entender o quanto é importante compreendermos os princípios básicos da fé, para que nós não venhamos cair no pecado de apostasia. Ei, quantos já estiveram firmes e hoje já não estão mais? Quantos já estiveram, aleluia, pregando, ensinando, cantando, profetizando, assistindo os irmãos e hoje já não estão em condições mais. Por quê? Porque simplesmente se deixaram influenciar com as lutas, se tornaram indiferentes em tempos trabalhosos. Ei, irmão, o tempo é trabalhoso, por isso que precisamos nos unir como igreja, para que nós não venhamos nos afastar da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero finalizar essa terceira aula, louvado seja o nome do Senhor, te motivando, aleluia, a esperar com paciência no Senhor, buscando Ele em todo o tempo, até
tempo e fora de tempo, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas o Senhor está perto. Perto está o noivo, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, o Espírito e a noiva dizem vem. Oh, aleluia, olha o que a Bíblia fala, o Espírito Santo e a noiva dizem vem, aleluia, o noivo está às portas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar com uma referência bíblica, aleluia, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, ô glória. Versículo 11, diz assim, ó: venho sem demora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esta oportunidade de nos ouvir, por esse tempo de 1 hora, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo esclarecimentos bíblicos, pegando referências bíblicas para fortalecimento da sua fé. Eu quero agradecer a Deus por este trabalho tão poderoso, tão especial, que tem edificado não somente a sua vida como aluno, mas tem edificado a minha vida enquanto monitor, professor, auxiliador, servo. Estou aqui para servir a vocês naquilo que o Senhor tem compartilhado comigo um pouco, e para mim é um motivo de alegria. Eu quero agradecer a Deus por este trabalho que o IBV está realizando, né? Levando o conhecimento além das fronteiras. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse um material impresso, talvez o custo seria muito alto para que você tivesse o conhecimento que você está tendo agora, mas o Senhor preparou essa oportunidade de você, aí aonde você está, ouvir essa aula, ouvir a ministração da palavra e aprender. E como diz a palavra do Senhor, a vida do justo é que nem a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça crescer, que o Senhor te faça prosperar no conhecimento e na graça, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor continue abençoando esse trabalho que o IBV está fazendo através do nosso apóstolo Ricardo Rico. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo nesse momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade, e até a próxima aula, se Deus assim quiser, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, esta é a tua palavra, ó Deus, alimento para a nossa alma, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Deus, muito obrigado. Se não fosse a tua palavra, Senhor, estaríamos perdidos. Meu Senhor da glória, aprove o Senhor nos dar a oportunidade de examinar as Escrituras, de ter esta oportunidade, Senhor, de conhecer mais da tua palavra. Ó Pai, para que a cada dia, Senhor, ó Pai, a nossa manhã seja diferente, o nosso dia seja diferente, possamos, Senhor, sermos, ó Deus, filhos, ó Deus, melhores, maridos melhores, obreiros melhores, Senhor, pais melhores, meu Pai.
tudo isso, a tua palavra tem o poder de nos auxiliar. Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta obra, muito obrigado por este trabalho, obrigado, Senhor, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada aluno, ó Pai, toma nas tuas mãos, ó meu Senhor da glória, os alunos, ó Deus, que estão lá em Moçambique, ó Senhor, toma, Senhor, os quase 100 ou mais de 100 alunos, ó Pai, que estarão ao alcance desta aula, abençoa a cada missionário, a cada obreiro, ó Pai, a cada colaborador para esta obra, Senhor. A tua obra precisa de voluntários, ó Deus, e não mercenários. Ó Pai, nos livra dos mercenários, afasta os mercenários e levanta homens e mulheres, Senhor, destemidos, cheios do teu Espírito, para que possa, Senhor, propagar a palavra do Evangelho, ó Deus, ó Pai amado, aos quatro cantos desta terra, e o teu nome venha a ser glorificado, e cada vida possa ser abençoada. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus, se Ele não vier nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.